Quem nunca ouviu falar de pessoas, ou você que está me vendo, em que tem um aumento de sensibilidade das articulações durante os dias mais frios? Nesse momento, nós estamos nos aproximando do meio do ano aqui no Brasil, na transição entre o outono e o inverno, onde as temperaturas estão mais amenas durante o dia e mais frias durante a noite. Então, é momento em que muitas pessoas têm as articulações um pouco mais sensíveis, mais dolorosas e muitas vezes acompanhada de maior rigidez. Muita gente me pergunta, será que isso é uma verdade? Existe essa história mesmo? Ou é mais uma crença popular? A correlação entre alterações meteorológicas e como essas alterações eles vão atingir o nosso organismo, isso já é descrito há muitos e muitos anos. Tem relatos de Hipócrates, 3 séculos antes de Cristo, em que ele já descreveu essa correlação em vários aspectos no nosso organismo. Então, isso já é estudado durante muitos e muitos anos. Um outro fator ligado à questão climática é a diminuição da pressão atmosférica. Então, para melhor entendimento, a pressão atmosférica é como se fosse o peso do ar sobre o nosso organismo. Então, o peso que o ar exerce no nosso organismo. Com a diminuição da temperatura, existe também uma queda abrupta dessa pressão atmosférica. Isso vai fazer com que tenha uma expansão dos líquidos e gases dentro da nossa articulação, dando aquela sensação de plenitude, parece que a articulação está inchada, está desconfortável. As terminações nervosas que tem dentro das articulações, na cápsula articular, ela vai receber essa expansão desses componentes como se tivesse aquela sensação de plenitude. Também a umidade relativa do ar, quando ela está aumentada, também ele gera esse desconforto relacionado também com a expansão desses líquidos articulares. Então, todas essas alterações ligadas à temperatura, à diminuição da pressão atmosférica, aumento da umidade relativa do ar, ela vai gerar desconforto e essa hipersensibilidade, aumento da sensibilidade nas articulações. Alguns desses fatores estão mais ou menos definidos aí pela ciência, pelos artigos científicos, pelas pesquisas. Mas essas 3 situações são hipóteses bem robustas que podem estar relacionados a esse aumento de sensibilidade e rigidez durante esses períodos de mudança climática. Outros fatores também estão relacionados ao aumento da sensibilidade articular durante esses períodos de maior frio. São fatores que não são ligados à questão especificamente meteorológica. Então, primeiramente, durante o período de frio, geralmente a gente tem uma diminuição da hidratação. A gente toma menos líquido, menos água. Lembrando que o nosso organismo, grande parte dele é composto por água. E as articulações até tem uma composição até um pouco maior do que o organismo como um todo. Então, a articulação chega aí a quase 80% dele de composição basicamente de água. Então, se a gente tem uma diminuição de hidratação, a gente perde um pouco dessa água, desse líquido dentro das estruturas. Isso vai fazer com que o líquido sinovial, como falei anteriormente, que esse óleo que nós temos dentro da articulação, ele fique também mais viscoso, mais espesso. Isso faz com que ele diminua o poder de lubrificação. Então isso também é um fator contribuidor para esse desconforto articular durante esse período de frio. Outro fator é o aumento de ingesta. A gente come mais, vamos falar assim, comidas mais pesadas, mais calóricas. Então é um período aí que muitas pessoas até gostam mais, porque é o momento a gente comer comidas pesadas, caldos pesados. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo isso pode ser um fator contribuidor para o aumento da dor por 2 motivos. Primeiramente, pelo aumento do peso corporal mesmo. Se a gente tem uma ingestão maior, come mais, o risco de aumentar o nosso peso é maior. Lembrando que o peso, qualquer
1 quilo que a gente ganhe de peso corporal, isso vai atingir a articulação, especialmente aquelas que suportam peso, como o joelho, especialmente, de uma maneira mais agressiva ainda. Então, em alguns movimentos no joelho, a gente tem até 6 a 7 vezes o nosso peso corporal agindo na articulação. Se você ganha 1 quilo de peso, isso vai aumentar no mínimo aí 7 quilos nas nossas articulações em alguns movimentos, como descer a escada. Um outro fator ligado ao aumento da ingesta de comida mais calórica durante esse período é que a gente coma alimentos mais calóricos, com substâncias mais inflamatórias, maior quantidade de açúcares. Isso tudo vai gerar um processo inflamatório difuso no nosso organismo. Também, muitas dessas substâncias, ele vai fazer com que tenha um aumento da permeabilidade intestinal. Então, isso faz com que tenha uma absorção maior de substâncias inflamatórias durante esse período. Tudo isso são fatores que contribuem para a maior sensibilidade das articulações durante o período de frio. Um outro fator também ligado diretamente a essa questão durante esse período a gente geralmente faz menos atividades físicas, especialmente aquelas que são no meio externo. São atividades físicas de corrida, atividade física, jogar o futebol, fazer outro tipo de esporte no meio externo, e que durante o frio a gente evita um pouco mais. Então é muito comum ter uma diminuição das atividades físicas, da mobilidade articular, e as nossas articulações elas são altamente dependentes da mobilidade. A mobilidade articular ela vai ser um fator contribuidor na formação do líquido sinovial. Se a gente mobiliza menos, primeiramente a gente vai ter também muitas vezes uma diminuição da massa muscular em volta das articulações e vai fazer com que o líquido sinovial ele produza uma quantidade menor. Isso faz também com que as articulações tenham mais dificuldades ao fazer o movimento e gerando mais desconforto. Então esses são fatores ligados também, contribuidores, vamos falar assim, para o aumento da sensibilidade das articulações e da rigidez articular durante o período de frio. Existem alguns modos simples que todo mundo pode utilizar para diminuir esse desconforto articular nesse período de frio, de mudança mais brusca de temperatura. Primeiramente é manter a hidratação. É um período que a gente hidrata menos, tem menos sede e, consequentemente, algum grau de desidratação é comum nessa época, que vai afetar diretamente a composição do líquido sinovial, até mesmo a composição de líquido dentro da musculatura. Tudo isso vai gerar maior desconforto articular. Então, hidratação de pelo menos 2 litros de água, de líquido por dia, é importante não só para a articulação, mas como o nosso organismo como um todo. Um outro aspecto é a manutenção da atividade física. A atividade física ela é super importante, a mobilidade da articulação ela é essencial para a qualidade articular. Então, o próprio líquido sinovial, um dos fatores de produção do líquido sinovial é a mobilidade articular. Se a gente está num período de menor mobilidade, menos atividade física, esse líquido sinovial ele vai ser produzido em uma quantidade menor e vai afetar tanto a dor quanto a questão da rigidez articular. E também, fazendo menos atividade física ou parando de fazer atividade física nesse período, a gente vai ter uma hipotrofia muscular, uma fraqueza muscular. A musculatura vai ficar mais fraca e, consequentemente, vai sobrecarregar as articulações. Um outro modo que a gente tem que especialmente tomar cuidado na ingestão de grande quantidade de comidas mais pesadas, mais calóricas, à base de açúcar refinado, de grande quantidade de gordura polissaturada, de carnes vermelhas. Tudo isso são alimentos que têm grande quantidade de substâncias pró-inflamatórias que vão gerar processo inflamatório no nosso organismo. Então, a gente tem que contrabalancear com alimentos mais saudáveis durante esse período. Então, a base de peixes, de azeite de oliva, nozes, verduras, frutas, que tem uma quantidade maior de substâncias ao contrário, de substâncias anti-inflamatórias, substâncias antioxidantes. Então, esse equilíbrio ele é importante, especialmente durante esse período. Não que a pessoa, ou que nós
sejamos proibidos de comer aquelas comidas mais pesadas, que são muitas vezes mais prazerosas, mas tem que ter esse contrabalanceio. A gente pode também lançar mão de alguns tipos de analgésicos, à base de dipirona, paracetamol, ajudam bastante nessa questão da dor também, mas tomar com cautela devido aos efeitos colaterais. Existem também órteses no joelho, joelheiras, existem joelheiras térmicas que você consegue fazer sessões de calor na articulação, você consegue graus de temperatura diferentes, tempo de uso também. Isso aí ajuda bastante no conforto da articulação, porque vai gerar um calor nessa articulação, então ele vai aumentar o fluxo sanguíneo ali e a sensação de prazer, de melhora, ela é muito evidente na utilização desse tipo de órteses. Também o uso de tensores, como se fossem cobertores para as articulações, para usar durante o dia a dia, ajuda também no aquecimento dessas articulações. Sempre lembrar de a gente estar vestido de maneira adequada para a gente suportar esse período de variação de temperatura. Então todas essas questões são questões simples que a gente pode lançar a mão, qualquer pessoa, e com certeza a gente vai ter uma diminuição desse desconforto articular durante esse período. Se vocês curtiram essas dicas, esse vídeo que eu acabei de apresentar para vocês, clique no sininho, me sigam nas minhas redes sociais, no meu canal de YouTube, que periodicamente eu vou estar disponibilizando vídeos explicando melhor de situações comuns, de problemas comuns, especialmente que atingem o joelho, o modo de tratar e também de aspectos preventivos para que todos tenham uma vida mais saudável.